Olá, bom dia, eu sou a Andreia, sou enfermeira desde 2003, já sou enfermeira há 23 anos. A Ruth pediu-me para responder a umas questões. Eu no início não estava com muita vontade de responder porque não tenho muito jeito para estas coisas, por isso perdoem por alguma falha. E então eu vou responder às questões que a Ruth me fez. Então, eu emigrei em 2013, na altura já era enfermeira há 10 anos, as condições de trabalho em Portugal nunca foram ideais e para viver na periferia de Lisboa sozinha e ter algum dinheiro extra, eu, como a maioria dos enfermeiros, tinha 2 empregos, trabalhava 40 horas num sítio e 20 horas noutro sítio. E fiz isto durante 7 anos. Com a crise de 2008, infelizmente as condições de trabalho pioraram muito, o reconhecimento profissional era menos que zero. Senti que andava a trabalhar por uns tostões, por amor à camisola e sem reconhecimento nenhum. A qualidade de vida era mínima e eu comecei a ficar muito revoltada devido às injustiças que vivi profissionalmente e apesar de todos os sacrifícios que estava a fazer para ter uma vida melhor, senti que tinha cada vez menos qualidade de vida. Esta revolta estava a afetar a minha personalidade, a minha maneira de ver, de ser. Estava a tornar-me numa pessoa que eu nunca tinha sido e eu não estava a gostar da pessoa em que me estava a tornar, por isso decidi que era tempo de mudar e emigrar pareceu uma melhor opção. E por tudo aquilo que acabei de dizer, sair do meu país e começar do zero foi uma lufada de ar fresco, exatamente aquilo que eu estava a precisar. A frustração era muita, a revolta era muita e pronto, foi por isso que emigrei. Eu pessoalmente acredito que existe algo mais, algo que transcende o corpo. Se calhar não no sentido tradicional que fui educada do cristianismo, mas de certa forma com muita influência da minha educação cristã. Continuo sem perceber muito bem o porquê de muitas coisas e muitas vezes coisas más acontecem a pessoas boas. E como já disse, nós não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como reagir ao que nos acontece e tornar uma coisa má numa coisa positiva. Não é algo linear, há processos pelos quais temos que passar a nível psicológico para poder lidar ou encontrar positivo, mas é possível. Então, o maior choque foi sem dúvida a forma de trabalhar na enfermagem. Em Portugal as condições de trabalho eram precárias, mas na minha experiência os enfermeiros ajudavam-se uns aos outros. Trabalhavam em equipa, com mais conhecimentos, mais técnica, mais skills. A realidade é que senti que os enfermeiros em Portugal saem mais bem preparados da universidade e com um conhecimento mais especializado, mais técnico. E eu definitivamente não estava à espera disso, no país onde a enfermagem nasceu oficialmente, com a Florence Nightingale, e num país de primeiro mundo como o Reino Unido. Acho que nunca me vou sentir como se fosse inglesa e sinceramente sinto que também me vão ver sempre como estrangeira. O meu coração e a minha alma são portugueses
E apesar das condições de trabalho não serem as ideais, amo o meu país e aprendi a apreciá-lo mais quando emigrei. Como digo, tenho orgulho em ser portuguesa apesar de tudo. Por isso, sinceramente, não tenho muitos problemas com o facto de ser vista como estrangeira. Por mais anos que viva aqui, nunca vou deixar de ser portuguesa. Os 33 anos que vivi em Portugal definiram, direta ou indiretamente, a pessoa que sou hoje. E hoje posso dizer que gosto da pessoa que sou. O primeiro ano acho que foi o mais difícil e ao mesmo tempo o mais fácil. O mais difícil porque foi o ano da fase da adaptação a uma nova realidade. E o mais fácil porque foi a fase da inocência em que pensei que as condições de trabalho eram ótimas, pois habituada a trabalhar 70 horas por semana, ter tempo para mim, para descontrair, ler, conviver sem extremos era uma coisa inédita. E senti que estava de férias, apesar de estar a trabalhar. Mas com o passar do tempo, a fase da inocência passa e cheguei à conclusão que infelizmente também não é o ideal. Sem dúvida melhor que em Portugal, mas tendo em consideração o nível de vida no Reino Unido, não está aquém do ideal. Mas a realidade é que, apesar de tudo, a qualidade de vida continua a ser melhor no Reino Unido do que em Portugal. E apesar de longe fisicamente do meu país, consigo passar mais tempo com a minha família agora do que quando estava em Portugal. Viajar mais e aproveitar mais do bom que a vida tem. Eu nunca tinha trabalhado diretamente com utentes com doença hematológica a fazer quimioterapia, só indiretamente, porque em Portugal a minha área de trabalho era a geriatria, por isso não posso falar com autoridade das diferenças entre Portugal e o Reino Unido. É sem dúvida uma área muito pesada em termos emocionais e psicológicos, mas a realidade é que me ajuda a ver a vida com outros olhos, olhos mais agradecidos. Ajuda-me a aproveitar a vida no momento, a não me focar no passado ou no futuro, mas a viver o presente e o agora da melhor maneira possível, porque o amanhã não é certo e o passado já foi. A realidade é que também me traz realização pessoal, porque apesar de eu não poder determinar quem fica doente e quem sobrevive, eu como enfermeira tenho influência na forma como os meus utentes e os seus familiares vivem esta experiência tão difícil. E se o meu cuidado ajudar esta situação de saúde complicada a ser um pouco melhor e ter um impacto positivo na vida daqueles que cuido, mesmo quando o resultado não é a cura, isso é muito positivo para mim. E é isso que me faz continuar nesta área complicada. Tentar fazer a diferença e ter um impacto positivo na forma como os utentes e familiares vivem a doença oncológica e o seu tratamento. Não é fácil, não é perfeito, uns dias consegue-se melhor que outros, mas é importante explicar o que se faz e o porquê para criar expectativas realistas e dar tempo às pessoas para lidarem com a situação e com a revolta às vezes. Também acontece. Mas para podermos ter um impacto positivo como enfermeiros, temos que considerar duas coisas: o conhecimento teórico e prático, de uma forma holística, e também estar de bem com a vida, cuidar de nós, física e psicologicamente, estar felizes, porque nós não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher como lidar com o que nos acontece. Por isso, apesar de ser uma área difícil, é uma área que me incentiva à constante atualização do conhecimento e também ao desenvolvimento pessoal como ser humano, no sentido de ter um impacto positivo na vida dos meus utentes e dos seus familiares.
Há que respeitar o indivíduo e as suas crenças, independentemente das crenças. Como ser humano, eu gosto de ser respeitada, por isso tenho que respeitar e proporcionar ou facilitar, como profissional de saúde, ao utente e à família a possibilidade de praticar as suas crenças. Temos que respeitar as diferenças e considerar o indivíduo no seu contexto social, cultural, económico e espiritual. Como já disse anteriormente, considerar o utente e a família de forma holística e, dependendo dos seus contextos, as respostas à doença e ao tratamento e à forma como o vivem vai ser diferente, mas como profissional de saúde, o meu objetivo não é dizer às pessoas como vão viver este momento, mas sim guiar, ouvir os seus medos, frustrações, ansiedades, estar atenta à comunicação verbal, não verbal, de forma a proporcionar a melhor ajuda possível. E se eu não tiver a capacidade de ajudar, porque não podemos saber tudo, direcionar para quem possa. E é por isso que trabalhamos em equipa e em interligação com outras instituições e serviços. E por vezes a pessoa mais capacitada para apoiar os utentes é um líder religioso. E se isso é o que o utente quer, temos que respeitar, a não ser que ponha em causa a liberdade dos outros. Se assim for, temos que tentar proporcionar as condições de forma a satisfazer as necessidades do utente e da família sem desrespeitar os outros. Também existe a possibilidade de objeção de consciência. Se existe algo que realmente vai contra a minha essência como pessoa, posso recusar fazer, mas se o utente sente que é melhor para si e lhe foram explicadas todas as consequências positivas e negativas e mesmo assim o utente escolhe isso, está no seu direito. E nós, como profissionais, temos que respeitar. Por exemplo, os testemunhas de Jeová recusam transfusões sanguíneas e nós, como profissionais de saúde, temos a obrigação de explicar as consequências de o fazer ou não, a transfusão, e respeitar a escolha do utente, mesmo que seja não o fazer. Quando existem situações que vão contra a nossa consciência, como eu já disse, podemos recusar fazer, mas temos que arranjar um profissional que o faça, porque o utente tem o direito a poder escolher, independentemente das minhas crenças pessoais. Ser enfermeiro mudou a forma como vivo a minha vida e emigrar mudou as minhas perspectivas a nível pessoal e profissional. Pessoal, porque passei a dedicar mais tempo a mim, uma vez que a nossa saúde mental e física é de extrema importância para sermos os melhores profissionais possíveis, a não me sobrecarregar com horas extraordinárias, o que foi uma aprendizagem, porque vinha de uma cultura em que o enfermeiro trabalha muitas horas, faz muitos turnos e acaba por ter uma qualidade de vida muito má, com pouca saúde física e mental. Sinto que no Reino Unido há mais preocupação com a saúde mental do profissional e mais regras no sentido de evitar o sobrecarregar dos profissionais com horas extraordinárias e de lhes proporcionar um tempo de qualidade fora do trabalho, se assim o desejarem, nas folgas e férias. Em termos profissionais, porque permitiu-me investir no desenvolver do meu conhecimento técnico, sem ter que me preocupar com pagar as minhas formações, porque em Portugal, se queres evoluir como profissional, tens que investir do teu bolso, prejudicando às vezes a vida pessoal. Aqui no Reino Unido, a entidade empregadora oferece várias possibilidades de formação profissional nas horas de trabalho, sem ter que prejudicar a minha vida pessoal ou o meu tempo fora do trabalho. Não é perfeito, porque não há sistemas perfeitos, mas a realidade é que nos ajuda a investir na nossa carreira sem prejudicar a nossa saúde mental e física. Mas mais uma vez foi uma aprendizagem que fui desenvolvendo com o tempo e tenho noção que ainda há muito para aprender e para melhorar.
meu conselho é analisarem bem as vossas circunstâncias e verem o que é melhor para cada um como indivíduo. A realidade é que não há sistemas perfeitos e não se iludam com o facto de ser um país de primeiro mundo. Há coisas boas, coisas menos boas e coisas más. Por exemplo, um casal com filhos e um casal sem filhos, ou uma pessoa sozinha, têm diferentes perspectivas. Por isso, o importante é analisar bem, informarem-se, perguntarem a quem está em situação semelhante e ponderar se realmente vale a pena. Um casal com filhos, sem suporte da família, tem que considerar o facto de aqui as creches e as escolas serem bastante caras. Apesar de haver alguma ajuda do governo, na minha opinião não é suficiente. Eu não tenho filhos, mas tenho amigos que têm e que acabaram por voltar para Portugal depois de os terem. Cada caso é um caso e somos todos diferentes. E o que é importante para mim como pessoa e enfermeira pode não ser para o outro. Mas se estão a considerar emigrar, é mesmo muito importante pesquisar o custo de vida nas várias áreas, ordenados, condições de trabalho e ver se realmente vale a pena. Eu pessoalmente considero que vale a pena, não é perfeito, como já disse, mas permite-me investir nas coisas que eu considero importantes, como a carreira e aspirar a algo mais que nunca sequer pensei ser possível em 10 anos de enfermeira em Portugal, e ter tempo para dedicar às coisas e pessoas que eu gosto. Viajar, conhecer novas culturas, ter novas experiências. Por isso é muito importante analisar bem tudo. Não é só o facto de se ir ganhar mais dinheiro que vai fazer com que valha a pena. É preciso considerar muitas coisas quando estamos a pensar em emigrar.